Aula 4. Intenção do autor. Nós já dizemos na aula 2 que a mensagem de cada livro da Bíblia tem uma interpretação objetiva, baseado na intenção do autor. Isso significa que só tem uma interpretação, não tem várias. E que a interpretação não muda de leitor a leitor, nem geração a geração. Ok? Vamos dizer, é imutável. Posso usar esta palavra? Imutável. Que palavra grande, hein? Para um gringo falar. Imutável. Ou seja, não tem uma interpretação subjetiva ou pessoal. A nossa responsabilidade como leitores da Bíblia é para descobrir a verdade, não criar a verdade. Ok? Descobrir a verdade, não criar a verdade. Então, a ideia é que a mensagem bíblica vem da Bíblia para as nossas mentes e não das nossas mentes para a Bíblia, ok? Está na direção das Escrituras, não da minha mente para as Escrituras. Porque se vem da minha mente, eu estou criando verdade. Estou tentando moldar a Bíblia para caber dentro dos meus pensamentos. Mas, sem dúvida, existe o perigo de ter uma interpretação pessoal ou subjetiva. E existem, pelo menos, 2 motivos para se preferir uma interpretação pessoal. E o primeiro é o problema de pressuposições. Mas antes de começar com pressuposições, quero dizer que, embora só tenha uma interpretação única, que é objetiva, mas a aplicação pode ser subjetiva. Não no sentido que a aplicação não é ligada com a interpretação objetiva, mas porque as nossas circunstâncias mudam. Então, por exemplo, aquela passagem, tudo posso naquele que me fortalece, entendendo o contexto daquele versículo, pode ser aplicado na sua vida porque talvez você está passando um problema de saúde, mas eu estou passando um problema de emprego, falta de dinheiro. Então, as nossas circunstâncias podem mudar. A interpretação objetiva não muda, é imutável. Mas a aplicação da interpretação é mais pessoal, no sentido que eu aplico para as minhas circunstâncias. Okay? Sem mudar a interpretação objetiva. Ok? Então, a aplicação tem de ser ligado com a interpretação. Não pode ser isolado da interpretação. Ok? Então, vamos para o primeiro motivo para se preferir uma interpretação pessoal. O problema de pressuposições. Uma pressuposição é quando a gente interpreta uma passagem pela lente das nossas tradições ou convicções já formadas. Em vez de deixar a Bíblia moldar nossos pensamentos, nós queremos moldar a mensagem bíblica para caber dentro das nossas pressuposições. Então, o leitor pode ler a Bíblia não com a intenção de entender o que o autor inspirado quer dizer, mas
apoiar suas convicções já formadas. Isso é uma pressuposição. Realmente, algumas pressuposições são boas. Por exemplo, que Deus quer falar conosco por meio da Bíblia. Pressuposição boa. E para viver vida, nós precisamos pressuposições. Por exemplo, eu vou à Inglaterra dia 18 de maio, de Rio. Vou pegar um avião a Londres. Quando eu entrar no avião, eu não vou procurar o piloto e perguntar se ele pode mostrar os diplomas, nem o currículo de experiência, de quantos voos ele já voou, quantos aviões ele já pilotou. Não. Eu tenho a pressuposição que a empresa de Latam já verificou que o piloto tem a experiência para me levar a Londres. Então, isso é uma pressuposição, que eu estou pressupondo que Latam também quer que todos os seus pilotos tenham as qualificações e experiência suficiente. Ok? Quando eu comi aquela comida boa, para almoçar, foi comida boa, gostei. Eu tinha a pressuposição que os cozinheiros queriam nosso bem e que não colocou veneno na comida. Então eu não fui à cozinha para examinar a comida, para ver se fosse um sinal de veneno dentro. Eu tenho a pressuposição que eles cuidam da gente, querem o melhor para a gente. E eu estou sentindo que esta pressuposição foi uma pressuposição boa. Estou sentindo bem. Mas quando nós lemos a Bíblia, temos de ser conscientes que talvez nós temos pressuposições que não vêm da Bíblia, vêm da nossa tradição eclesiástica, tradição da nossa família, a tradição da nossa cultura brasileira. Por isso, a Bíblia é uma mensagem desafiadora, porque às vezes incomoda a gente, porque mostra que nós temos pressuposições que não são coerentes com a mensagem bíblica. Ok. Nós lemos das brigas que os fariseus tinham com o Senhor em relação do sábado. E os fariseus criticavam o Senhor quando ele curou no sábado. Também tem uma passagem quando os discípulos estavam comendo, lembra? Passando pelas lavouras. E eles estavam pegando as espigas e fazendo comida. E os fariseus criticaram os discípulos. E numa forma que foi uma crítica de Jesus. Vamos para Marcos 2, versículos 23 a 28. Eu quero que você passe 3 minutos conversando sobre esta passagem. E há três razões o Senhor deu os fariseus para mostrar que eles estavam errados sobre o sábado. Ok? Ele queria mostrar aos fariseus que eles tinham pressuposição sobre o sentido do sábado errada.
E eu quero que você identifique os 3 formas em que 3 desafios do Senhor para os fariseus. Você tem 3 minutos para conversar sobre isto. O que vocês descobriram? Nós comemos no sábado hoje. Nós comemos no sábado hoje. É verdade, ok. Felizmente não foi nenhum fariseu. Eles estavam endeusando o sábado. Eles estavam colocando o sábado acima do próprio Senhor. Eles estavam criando certas situações. São 3, você falou, né? Sim, 3. Então, essa aí é uma delas. Sim. Sim, então acho que isso é a segunda. O sábado foi feito para o homem, não o homem feito pelo sábado. Ok? Eles praticaram os ensinos dele, deu a ideia que o homem foi feito para o sábado, não o sábado para o homem. Então, voltando para o Êxodo 20, quando Deus instituiu o sábado, lembra? Israel saiu de Egito. Por décadas, os egípcios não tinham deixado eles ter férias. Então Deus livrou Israel da escravidão. Deus disse para o seu povo, agora Israel pertenceu a Deus, não mais Faraó. Deus, como novo chefe, Senhor, disse que eu mando vocês para descansar. Imagina a alegria dos israelitas que não tinham descansado por décadas. Agora o Senhor está mandando uma vez por semana. Nós temos de descansar. Que Deus bondoso, que Deus misericordioso, que Deus que tem compaixão de nós. Então, Deus está mandando a gente. Por quê? Porque para eles o trabalho fez parte do DNA deles. Então, precisava Deus mandar que eles descansaram. Que Deus bondoso. Posso imaginar eles disseram, aleluia. Nós vamos obedecer ao Senhor, sim, com muito prazer. Bom, como se fosse alguém manda que a gente come sorvete. Nós vamos obedecer. Lucas, você obedeceria? Não é difícil, né? Mesma ideia. Mandando alguma coisa prazeroso. Ok, o homem não foi feito para o sábado pelo homem. Qual foi o primeiro? Ele fala acerca da necessidade de fome, né? Sim, como? Necessidade humana. Sim. Se um boi cair, como o Bíblia está falando, se um boi cair Sim. dentro de um buraco, você vai lá, dia de sábado, deixar seu boi morrer, ou esperar até o dia da manhã. É uma necessidade, vai lá, outra amiga e tira ele de lá. Sim. Tem uma necessidade, não esperar o amanhã, porque o amanhã não lhe pertence. Ele dá um exemplo de um herói deles, Davi. Davi estava com fome, com os colegas dele. Não foi sábado, mas foi uma coisa pior. Ele comeu o pão santo. Só os sacerdotes podiam comer. Mas coisa mais do que isso, o sumo sacerdote deixou eles comerem. Por quê? Porque ele viu que a necessidade humana foi mais importante do que guardar um ritual simbólico. Ok? Então, o seu herói, Davi, fez uma coisa assim também, Jesus está dizendo. Porque eles sabiam a necessidade humana. Ok? Terceira. Essa parte da necessidade, eu fui ler também o próximo capítulo, ele fala sobre o homem da mão ressequida.
que Jesus curou ele no sábado, e também seria essa necessidade que a humanidade tem na salvação. Verdade, Diogo, mas nesta passagem tem uma terceira. Mas verdade o que você falou. Posso imaginar Pedro e João dizendo, por favor, Senhor, não fale isso, por favor, não fala o que o Senhor vai falar agora. Porque se o Senhor falar isto, nós somos mortos. Imagina você fosse um fariseu e Jesus de Nazaré, carpinteiro, carpinteiro. O Senhor, ele é Senhor do sábado. Carpinteiro disse que e eu sou Senhor do sábado. Ou seja, eu sou igual a Deus. Posso imaginar Pedro? Por que o nosso Rabi falou isto? Então, ele está dizendo que eu sou o Senhor. O sábado pertence a mim. Eu não posso mandar o que eu quero no sábado. Se eu criou o sábado, eu não posso definir o que acontece no sábado. Eu sou o Senhor do sábado. Ou eu sou maior do que o sábado. Ok? Pressuposições. Os fariseus tinham uma pressuposição errada sobre o propósito do sábado. Para eles, o sábado foi uma coisa religiosa, um dia religioso, e a gente guardou o sábado para agradar a Deus, em vez de Deus criando o sábado para o benefício humano. Ok? Pressuposição. Qual foi a pressuposição que Pedro tinha, que ele tinha de se julgar em Atos 10, versículos 24 a 29? 2 minutos para conversar sobre isto. Ok. Qual foi a pressuposição que Pedro tinha? Por que ele estava ali? Por que ele estava ali? Com Cornélio. Mas qual foi o problema para ele estar lá com Cornélio? Ele era judeu, Cornélio era gentil. Ok, muito interessante. Ele disse, vocês sabem muito bem que um judeu não pode associar-se com um gentio. Cornélio foi um gentio. Ok. Em qual ele se baseou esta pressuposição? Mais difícil. Que ele não podia se misturar? Sim. Não pode se associar. No jogo desigual dos fiéis. Ok. Ele tem uma visão antes, né? Ele tinha. Tem uma visão antes que Deus mostra os animais Sim. puros da mesma natureza. Sim. Por 3 vezes. Sim. Aí quando ele chega lá, ele fala, Deus falou alguma coisa para mim, por isso que eu tô aqui. Sim. Por que eu tô aqui? Sim. O que vocês querem comigo? Sim. Então acho que ele estava ligando alguma coisa, né? Sim. Na mente dele, os judeus naturalmente ensinaram durante os séculos que um judeu não podia associar com um gentio. Mas eu quero saber em qual passagem bíblica eles baseiam esta ideia. Qual? Eu acho que isso foi uma pressuposição. Uma pressuposição. Ok, interessante. Vinícius já diz, de verdade, não tem uma passagem, hein? É uma pressuposição deles. Interessante. Vem comigo, então, para Levítico 19. Estou interessado na sua opinião sobre esta passagem. Levítico 19. Versículo 33 e 34. Alguém pode ler, por favor? Não oprima o estrangeiro que peregrinar na terra de vocês.
Tratem o estrangeiro que peregrina entre vocês como tratam quem é natural da terra. Amem o estrangeiro como amam a vocês mesmos, pois vocês foram estrangeiros na terra do Egito. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. O que vocês acham? Foi a lei de Moisés aos judeus. Bem explícita. O que vocês acham? Pedro podia ter esta pressuposição, levando em conta o significado desta passagem? De fato, diz completamente o contrário. Tinha que tratar como Sim, amar. Não pode. Tem de tratar como um natural. Tem de tratar um gentil residindo com vocês. Residente com vocês. Como um judeu. Então, pergunta. Como Pedro chegou à conclusão, levando em conta Levítico 19, que ele não pode se associar com um gentio morando com os israelitas. Não faz sentido, é? Nenhum. Mas Pedro foi um apóstolo. Escolhido por Jesus. Andava com Jesus por 3 anos. Escreveu 2 cartas. Foi o líder dos apóstolos. Não foi somente um apóstolo, líder dos apóstolos. Então, se Pedro podia ter uma pressuposição errada, totalmente errada, você acha que você não pode ter? Eu não pode ter. É um pouco, deixa a gente um pouco preocupado, é? Alguém que andava com Jesus por 3 anos ainda tinha este preconceito. Especialmente quando Jesus disse em Mateus 28, vá e fazer discípulos de somente os judeus. Não, todas as ações. Todas as nações. Ele ouviu disso. Ele ouviu Jesus dizendo em Atos 1 que eles tinham de ser os testemunhos dele em Jerusalém, Samaria e até os fins da terra. É preocupante, é? Se Pedro podia ter esta pressuposição errada, talvez eu tenha algumas pressuposições doutrinárias erradas. O perigo de pressuposições. Os testemunhos de Jeová ensinam que o Senhor foi a primeira criação de Jeová. E apoiam a sua convicção no Colossenses 1, versículo 15. Qual foi a intenção de Paulo quando ele escreveu esta passagem? 3 minutos para conversar sobre isto. Ok? Diz que Jesus foi a criação, primeiro primogênito de toda a criação. Então, os testemunhos de Jeová são certos que esta passagem está ensinando que Jesus foi a primeira pessoa para ser criados por Deus. E se não concordo com eles, por que não? O fato de não concordar é porque eles acreditam que ele foi o primeiro criado. Sim. E ali
o primogênito da criação e não está se referindo a ele ter sido criado, mas ele ter sido o primeiro a ser glorificado. Sim, ok. Alguém outra? É porque na história, para que serve a apologia? E na história, e a gente acabou de estudar com as crianças sobre isso, né? Que a escritura diz Isaú, de Jacó e Saúl. Então, que na história tinha que ser assim primeiro, porém, nem sempre foi a palavra, a primogenitura era tudo primeiro. No caso de Isaac, tinha Ismael. Ismael, o Senhor não foi de Ismael, foi de Isaac, certo? Né? Ganhava a herança de tudo Estou. E de Esaú e Jacó a mesma coisa, né? Esaú deixou, mas Jacó usurpou. Então, foi Jacó que era. Então, assim, nem sempre a palavra pode também se referir a isso. Como ele falou, então, aí não é que esse testemunho de Jeová fala que ele foi criado, né? Como um anjo Miguel, né? Chamado anjo Miguel assim. Mas não é assim o caso do Senhor. Né? Não. Ok, muito bom. Muito bom, ok. Olhando o contexto, seguindo o raciocínio de Paulo, ele é a imagem do Deus invisível, então ele é o visível do invisível. Agora nós podemos ver Deus, o Deus invisível. Ele virou visível. Ok? A primogênese de toda a criação. Como a nossa imagem já disse, primogênito pode ser primeiro para nascer, verdade, pode ser. Mas também significa que ele é herdeiro, o primogênito é herdeiro de todas as coisas. Ok? Então ele é herdeiro de toda a criação. Por quê? Pois, palavra de ligação, nele foram criadas todas as coisas. Então Paulo está dizendo, ele é o criador, não a criação. Ele é primogênito, ou seja, tudo pertence a ele. Por quê? Porque ele criou todas as coisas. Nos céus e na terra, não somente o universo material, mas o universo espiritual. Ele criou as visíveis e as invisíveis. Então, Jesus foi o criador não somente dos lugares físicos, mas lugares celestiais, incluindo os anjos. Interessante, é? Seja tronos ou soberanos, poderes ou autoridade, todas as coisas foram criadas por ele, observe bem, e para ele. Por isso ele é primogênito, porque todas as coisas pertencem a ele. Ele criou todas as coisas para ele, ok? Para ele. E ele é antes de todas as coisas. E nele tudo subsiste. Então não é somente o Criador, ele é mantenedor. Mantenedor? De todas as coisas visíveis e invisíveis. Então, não precisa ler mais. Paulo está ensinando a coisa contrária. Ele está, em vez de ser a primeira criação, ele é criador de todas as coisas, incluindo os anjos. Agora nós temos uma imagem de Jesus muito maior do que talvez nós tivemos lendo os evangelhos. Muito maior. Mais glorioso. Então, olha, problema. O que os testemunhos de Jeová fazem? Eles tiram uma frase, primogênito, todas as coisas, e criam uma doutrina baseada nesta frase.
eles isolam a frase e não lê tudo em contexto. Se a gente tivesse lido tudo em contexto, eles teriam chegado, ok, ele é o Criador, não a criação de todas as coisas. Então, Jesus é muito maior do que você imagina. Muito maior. Não cabe dentro da nossa imagem de Jesus. Ele faz o Deus invisível visível. Ok? Bom. Pressuposições. Quando nós não deixamos a Bíblia moldar os nossos pensamentos, mas nós queremos moldar o que a Bíblia diz. Às vezes nós podemos fazer isso em várias coisas, nas nossas práticas com a igreja local. Ok? Quando nós estamos desafiados em ler uma passagem bíblica sobre as coisas que nós cremos, temos que dizer, ok, Senhor, abre mais a minha mente. Talvez eu fui ensinado errado. Senhor, abre a minha mente. Eu quero, como Alexandre disse, Pedro estava disposto a aprender aquele acontecimento em Atos. Pelo menos ele reconheceu a necessidade de ser mais aberto. Também nós precisamos aprender de ser mais abertos. Ok? Segundo motivo para se preferir uma interpretação pessoal, em vez de uma interpretação objetiva, é chamado subjetividade. Nos últimos décadas, a gente está querendo mais e mais a versão da verdade baseado nos nossos pensamentos criativos. Vamos explicar. Quando nós olhamos a um arte moderno, nós perguntamos o que isso significa para mim, em vez de perguntar qual foi a intenção do artista. Quando nós lemos uma poesia, nós temos a tendência, o que isso significa para mim, em vez de qual foi a intenção do poeta. Quando nós ouvimos alguma música, nós pensamos, o que isso significa para mim, em vez de qual foi a intenção do compositor, etc, etc, etc. Nas faculdades existe uma guerra agora. Quem tem controle da interpretação de literatura? É o leitor ou o autor? Quem tem? Nas faculdades, em geral, eles estão ensinando estudantes que o leitor tem controle da interpretação de literatura. Ou seja, interpretação subjetiva, pessoal, não objetiva. Porque, para nós cremos que o autor tem controle do sentido, na verdade, o que ele queria falar. Isso é uma interpretação objetiva. Mas, infelizmente, nós temos esta guerra hoje, nas faculdades do mundo em geral, sobre o leitor tem controle do que o autor tendo controle. Ok. Vamos ilustrar isso. Eu sempre dou esta ilustração. Veja. Quando a minha caçula, Betty, tinha 15 anos, ela foi para o centro da nossa cidade. Sendo um pai rigoroso, difícil, eu pensei, eu vou pesquisar a música que ela está ouvindo. Olhou a música dela, peguei um CD, foi na época de CDs,
Vocês não vão lembrar disso. Foi muitos séculos atrás. Tocou a música. E admito a vocês, eu gostei do ritmo. Foi muito bom. Aquele ritmo que a gente gosta. E eu começava a ouvir as letras da música. A música o compositor foi Mel C. Já ouvi de Mel C? Vocês aqui sabem nada. Nada. Você já ouviu dos Spice Girls? Já ouvi de Victoria Beckham, daquele jogador famoso inglês, David Beckham. Ela era dos Spice Girls. Mel C também foi uma Spice Girl. Agora você está aprendendo muita coisa. Você pode voltar para casa, falar, sabe, eu aprendi na casa de oração hoje que Mel C é uma Spice Girl, ok? E a música foi assim. Eu vira a você como flor vira ao sol. Foi repetido, como um girassol. Eu começava a pensar, ouvindo a música e estas palavras repetidas, começava a pensar, é como o Senhor Jesus é o sol e eu sou girassol. Então eu começava a pensar no meu relacionamento com Cristo. Está gostando? Eu viro a você como flor virando ao sol. Isso foi a intenção de Mel C? Não. Concordo. Ela estava pensando no namorado dela. Foi uma música romântica. Mas eu preferia a minha versão. Eu achei muito mais agradável. Me agradou mais. Mas foi uma interpretação objetiva ou subjetiva? Subjetiva. Eu criei a verdade do que descobri a verdade da música. Será que nós possamos fazer a mesma coisa quando nós lemos a Bíblia? Preferindo a nossa versão do que de verdade o que o autor quer dizer. Possibilidade. O que aprendemos de 2 Pedro 1, versículo 20 a 21? Alguém pode ler, por favor? Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação, porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Ok, então, Pedro está dizendo que as profecias do Velho Testamento não tinham uma interpretação pessoal. Ok? Só tem uma interpretação objetiva. Ou seja, Pedro está ensinando, mesmo que ele tinha pressuposições, ele está ensinando que é o autor que tem controle da interpretação, não o leitor. Eu estou descobrindo verdade, não criando verdade. Por que os bereanos foram mais nobres em Atos 17, versículo 11? Porque eles eram mais nobres. Eles verificavam a veracidade daquilo que eles estavam ouvindo. Muito bom.
Os judeus na sinagoga de Tessalônica não aceitaram o que Paulo disse, ou talvez não aceitou, mas eles não tinham a mesma atitude dos judeus em Berea, na sinagoga, porque eles foram para as escrituras, parece que Paulo pregou, então eles pegaram os manuscritos, sentaram e começavam a avaliar se isso fosse exatamente o que os escritores do Velho Testamento estavam indicando. Então, eles verificaram pessoalmente do fonte original, as escrituras, se o que Paulo estava ensinando foi exatamente a verdade. Eles eram mais nobres. Então, gente, nós não devemos engolir tudo que nós ouvimos da plataforma. Eu não quero que você aceite tudo o que eu falo. Eu não sou dono da verdade. Gostaria de pensar que a minha esposa pensa que sou dona da verdade, mas não sou dona da verdade. Ok? Então vocês têm de analisar tudo que você ouve, voltando para as escrituras. Isso realmente é o que o autor quer dizer? Isso é bíblico? Ok? Mais nobres, disse Lucas. Ok, agora estamos terminando. Eu disse antes de 5 horas. Vou conseguir fazer um pouco antes, né? Não, a gente está terminando mesmo. Eu não preciso procurar Deus, porque Ele me achará, de acordo com Lucas 15, versículo 3 a 7. Eu não preciso procurar Deus. Eu não preciso fazer nada, porque Ele me achará, de acordo com Lucas 15, versículo 3 a 7. 3 minutos para conversar sobre isto, para terminar hoje à tarde. Ok? Você concorda comigo? Não! Que coisa feia! Por quê? Por quê? Ele trouxe uma... Você colocou ele na... Não, ele que se colocou sozinho. Mas você concorda comigo? Não. Não, mas vamos deixar... Vamos. Não, ele vai explicar porque ele não concorda comigo. Porque no contexto existem duas pessoas, né? O que tem a intenção de buscar e o que é encontrar. Né? Sim. Aqui o Senhor Jesus está falando sobre a intenção dele, né? E não necessariamente que seria a mesma do que seria o encontrar. Né? Então eu penso assim, em primeiro lugar, né? Ele está procurando alguém que já era de seu aprisco e não qualquer pessoa. Né? Ok. E então as outras pessoas não se aplicariam a esse mesmo contexto, né? Okay. Porque essa parábola está sendo contada para um grupo de ovelhas que já pertenciam ao aprisco do Senhor. Sim. E não ao mundo todo. Mas então, focalizando naquele ovelha perdida, ok? A ovelha perdida fez alguma coisa? Não. Na parábola? Na parábola não, mas... Na parábola não, mas... Então por que você não concorda comigo? Porque aqui não está dizendo que tipo de pessoa que é essa que é o encontrado aqui no... Não, mas fala de isso é qualquer pessoa que é perdida. Não. A ovelha. Não? Não. Então... Eu não entendo dessa forma. Que seja qualquer pessoa, porque ali está falando, o Senhor Jesus está falando sobre as ovelhas do aprisco. Sim. Então, quais são as ovelhas do aprisco?
o povo de Israel. Como você chegou a esta conclusão? Que ele está falando. Realmente, ele estava alcançando o povo de Israel, verdade. Ele estava em Israel. Ele está falando aqui... Ok, vamos imaginar que é somente as pessoas de Israel, ok? Na parábola, o que a ovelha, que foi um judeu, vamos aceitar a sua ideia. O que aquele judeu que foi pedido, que andava longe, o que ele fez na parábola? Ele só foi encontrado. Ele se distanciou. Sim? Ele estava no aprisco, ele fugiu. Se fugiu? E depois ele foi encontrado. Então, a única coisa que ele fez foi para ficar longe do... Ele fugiu. Ok? Então, mas para voltar, ele fez nada. Foi o pastor que encontrou com ele. Tá, mas é que o pastor... Aqui no contexto, não é que... o que o Senhor Jesus está ensinando ali não é sobre ele só o fato dele ir buscar, mas dele da intenção também do meio e da forma que ele intencionalmente quer buscar essas pessoas. Ok. Você está falando do contexto? Até mesmo para as pessoas que ele estava falando essas coisas. Ok. Interessante. Muito interessante. Eu gostei. Desculpe o debate. Eu sou muito ruim, hein, João? Eu sou muito ruim. A minha esposa... Simon, para, por favor. Para. Eu quero... Por que, Judite, você chegou a esta conclusão? E ela fala, não, mas fala mais. Isso não explica... Simon, nós não estamos no fórum agora. Por favor. Cala a boca, Simon. Não posso só falar um versículo? Pode. Só vou citar, só. Quer dizer, veio na minha cabeça. Mas é dentro desta parábola? Eu acho que sim. Ok. Não, eu que contradiz. Mas se não é, a gente vai Não, o senhor fala. debater sobre isso. Buscareis e me achareis, para que buscar todo o nosso coração. Então, só isso que eu vou falar. Ok, mas isso não é que a parábola fala. Então, mas aí... O Senhor Jesus estava direcionando essa parábola para os fariseus. É verdade. Escribas, Sim. né, porque eles estavam murmurando porque o Senhor Jesus estava se dirigindo aos pecadores. Né? Sim. E quando Verdade. o Senhor Jesus traz Verdade. essa figura, né, essa parábola, ele não está falando assim, eu vou, aqueles que são meus eu sempre vou buscar e vou trazer. Mas ele está falando do que era o povo e que esse se distanciou e ele ia. Ok. Então você está dizendo, João, que olhando o contexto, a gente tem de olhar o propósito da parábola. O propósito da parábola foi para desafiar os religiosos que tinham uma atitude errada em termos de criticar Jesus para almoçar e beber com pessoas perdidas. Você está dizendo isto? Ele escreveu por isso, porque quando ele começa, ele diz assim, então ele está falando relacionado aos que estavam ali murmurando. Sim, ok. Porque ele percebeu que eles estavam murmurando, Ok. então ele quis dar uma lição. Ok. Muito bom. Alguém outra? Bom, vamos dar um descanso para o João. Dá um descanso. Eu tinha pensado... Opa, fala. Eu Desculpa. tinha pensado no versículo da minha irmã, a mesma coisa, tinha conversado com ela. Só que assim, não tem nada a ver, a gente sabe que, que nem você falou, tem que pegar o texto, o contexto, para não sair e ter um pretexto para fugir da... Né? Mas eu não estou falando isso, estou falando com relação ao que o senhor falou, né? Não, então, porque aí no versículo buscar-me-eis e me achareis, parece que assim, que é sempre o Senhor que nos busca, né? E não que nós corremos atrás do Senhor, né? E, só que aqui, que é o Senhor que está conosco, né? Então, assim, aí eu fiquei meio assim, falei, gente, porque a palavra de Deus não se contraria. Tem que ser tudo, né, certinho, assim, não pode contrariar a palavra de Deus. Ok. Mas aí parece que está contrariando, você tá entendendo? Sim, não, realmente. Ok, interessante. Alguém... Alguém... Fala com a gente.
Sim, Tem que buscar. sim. Aí É relevante. É relevante, sem dúvida, é relevante. Alguém concorda Eu comigo? concordo com você. Ok. Tenha pelo menos alguma pessoa na minha igreja. A igreja. E aí, eu sei que está fora do texto, mas quando você fala esse versículo, com esse, quando se coloca com a ovelha perdida, o que a gente faz numa situação dessa? Se alguém perguntar isso, porque, querendo ou não, parece que é uma contradição a palavra de Deus. Sim. Não parece? Não sei se você está entendendo. Ok, vamos olhar. Eu, de verdade. Alguém também Olha, quer. ele disse que concorda. Ok, então nós vamos começar. Sabe por que eu concordo com você? Tem que falar. Com relação à salvação, a gente não tem que buscar Deus, é Ele que veio. Sim. Deus amou muito a humanidade. Sim. Romanos 3 nos fala, não há um justo sequer, a gente não tem capacidade nenhuma. Sim. O contexto aqui fala de salvação. Sim. O contexto aqui fala que ele estava... muitos publicanos e pecadores começaram a se chegar perto do Senhor. E aí vieram os fariseus para julgar. E aí, só eles, nós somos os melhores. Esses são os 99. Esses são os que se acham. Sim, ok. Engraçado que ele deixa elas no deserto. Né? Não fala de um aprisco. Você já viu aprisco no deserto? Não. É estranho, né? Estranho. Estou dando base para você. É verdade. Eles se acham, né? Ok. E a ovelha perdida. Ela se perde, ou seja, como você falou ali no base, ela se rebela contra. Ok. E são os pecadores, somos nós nos rebelamos Ok. contra Deus. Ok. Nossa natureza é caída e assim por diante. Isso. E de certa forma, dando base a isso que você está falando, se for com relação à salvação, não depende da gente. Agora eu tenho que buscar a Deus para me manter. Eu creio que não é o caso aqui. Ok. Não é a questão de se manter. Como o Tui falou, é muitas coisas perdidas e coisas achadas. Então, a gente vê dessa forma aí. Ok. Muito interessante. Ok. Alguém gostaria de falar alguma coisa também? Alguém outra? Ok. Suspense. Eu acho que João foi certo. João? Deixa eu só fazer uma provocação para ele aqui. Ó, vamos olhar para outra no contexto de quem era a dracma. Vamos seguir a mesma linha de pensamento. Para você. De quem era a dracma? A dracma era da mulher. De quem era a ovelha? Era do deserto ou era do pastor? Pastor. Então ela tinha um dono. Sim, Israel tem um dono. Então, não sei se aplica muito bem. Tem um dono. O Senhor é dono de Israel. Ok. Muito obrigado por brincar comigo. Muito obrigado. Ok. Acho que João foi certo no sentido que ele perguntou qual é o propósito desta parábola. Isso é muito importante. O propósito da parábola foi para desafiar os religiosos que criticaram Jesus para comer e beber com pecadores e publicanos. Jesus conta esta parábola para mostrar a atitude dele, a atitude de Deus. Por ilustrar isto, por atitude de um pastor, de uma mulher que pediu a dracma e do pai e o filho pedido. Então, o propósito é para desafiar os fariseus de arrepender em relação de não querer ver pessoas perdidas achados. Olha a atitude do pastor. Olha a atitude da mulher. Olha a atitude do pai. Ok? Mas também, então, Jesus não está querendo
ensinar que a pessoa não precisa fazer nada. Está querendo mostrar a atitude de Deus para com pedidos e que os fariseus não tinham o coração de Deus. Ok? Mas também na parábola, olha mesmo como Jesus termina a parábola. Eu lhes digo que da mesma forma haveria mais alegria no céu por um pecador que o pastor encontra do que 99 justos que não precisa ser achado. Não fala isto. Fala. Eu lhes digo que da mesma forma haverá mais alegria por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não precisam arrependimento. Então Jesus está focalizando na preciosidade de pessoas pedidas e a atitude de Deus. Deus quer fazer tudo para ganhar o pedido. Os fariseus não. Só criticaram alguém como Jesus querendo achar e trazer para arrependimento pecadores. Então, sim, é Deus que me procura, mas também eu preciso arrepender. Jesus explicitamente fala isto. Então, eu gosto da ideia que eu não preciso arrepender. Eu prefiro ser achado e continuar sabendo eu vou para o céu, mas fazendo a minha vontade. Isso é muito mais mensagem muito mais agradável. E se esta igreja pregasse esta mensagem, este prédio seria cheio de pessoas. Você é garantido vida eterna. Cristo já morreu por vocês. Você nem precisa mudar de nada. Você pode continuar na sua vida de pecado. Só precisa aceitar que Jesus te ama e quer te buscar. Só. Mas isso não é o que a parábola diz. Ok? Então, o que estou dizendo? Que às vezes nós preferimos uma mensagem muito mais conveniente, mais cômodo, que não nos desafia. E nós usamos nossas mentes criativas para criar nossa interpretação, que é muito mais agradável. Então, de verdade, João foi certo para dizer qual foi o propósito da parábola. Porque isso determina a interpretação. E especialmente quando a gente lê explicitamente Jesus dizendo é mais alegria no céu sobre um pecador que se arrepende. Ok? Bom. Vamos concluir esta oficina citando as palavras de dois teólogos chamados Duval e Hayes, que diz isto. Nós não tentamos criar sentido, mas tentamos descobrir o sentido que já existe no texto. Isso é nossa responsabilidade.